Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes. É sempre um prazer e uma honra contar com a sua audiência. E para o ano que vem tem um enorme gigante, um enorme desafio, um enorme monstro a ser vencido. E esse monstro ele cresceu muito nos últimos dias, uma vez que vimos um dos grandes expoentes da América Latina dar uma guinada para o lado esquerdo do espectro ideológico. Estamos falando exatamente dos chilenos. E isso aí deve ser visto como motivo de muita preocupação e de muita atenção para todo aquele que está de olho no que pode acontecer no Brasil a partir do ano 2023, indo em direção ou a um desenvolvimento ou indo em direção a um atraso, vistos aí por Argentina, visto o que aconteceu com os venezuelanos, visto o que aconteceu já há muitas décadas com os próprios cubanos. Então, pessoal, esse vídeo traz um alerta aqui para você abrir o olho e entender o tamanho do desafio que será enfrentado no ano que vem. Nós já temos aqui na América Latina agora simplesmente uma cortina vermelha sendo lançada sobre o continente. A Colômbia lá, também o candidato mais à esquerda está à frente. Aqui no Brasil você tem aí as pesquisas também falando que o candidato da esquerda está na frente. Na Costa Rica também. Então, o que acontece? Até aqueles lugares ainda que há uma resistência contra essa cortina vermelha, é claro que tem ali sempre uma afronta muito grande, midiática, institucional. Vemos o que acontece, por exemplo, com Guillermo Lasso, né, no Equador, né? São sempre ali alvos de estratégias muito bem organizadas, de operações psicológicas, de estratégias de propaganda. Se você quiser saber melhor sobre quais estratégias são essas, aqui ó, livros, por exemplo, que nós vamos estudar no Clube de Leitura Daniel Lopes, Anatoly Golitsyn, esse aqui que é o clássico, 1984, que é todo em cima de operação psicológica, esse aqui do ex-agente do FBI, Kleon Skousen, e esse aqui do psicólogo polonês Andrew Lobachevsky. Você vai estudar isso tudo conosco, link aqui embaixo, últimos dias de inscrições só agora em dezembro, não tem mais, garanta a sua vaga. Então, pessoal, a gente vê que infelizmente a América Latina não conseguiu ainda superar a sua tradição ali populista centenária, populista sempre mais à esquerda, né? E o que é muito preocupante é que a crise sanitária fez a situação social regredir para muitas pessoas, né? Pessoas que tinham conseguido ascender socialmente recaíram. E nós sabemos que onde a economia prospera, não tem espaço para a esquerda, não tem espaço nenhum. Eles se alimentam de um cenário economicamente problemático, né? Não foi por outro motivo, por exemplo, que os americanos, depois lá do segundo grande conflito mundial, fizeram o Plano Marshall. O que era o Plano Marshall? Investir muito dinheiro na Europa para impedir que aqueles discursos do lado extremo da ideologia, que esses discursos voltassem, né? Você faz as regiões se desenvolverem e com esse desenvolvimento você protege a população de ser iludida por esses discursos aí de vamos melhorar tudo, vamos dar tudo de graça e tal. A gente sabe que isso nunca funcionou porque não existe almoço grátis, né? O problema foi que os governos que aconteceram na América Latina mais centro-direita, eles não conseguiram promover reformas ali de livre mercado mais significativas, né? Muitas vezes, claro, foram impedidos por esses movimentos populistas de esquerda e junto com o próprio as gestões de esquerda também jogando cada vez o país mais no buraco, fizeram a região ter um crescimento muito pequeno. Essa primeira parte do vídeo estou usando de base um artigo muito interessante do Álvaro Vargas Llosa, que foi reproduzido lá na Gazeta do Povo. O link está aqui embaixo, tá? O link também, obviamente, para você poder se inscrever no nosso clube de leitura Últimos Dias. Então, o que acontece? Nos últimos 30 anos na América Latina, os partidos de mais à esquerda, que anteriormente eram conhecidos como Concertación, né, estiveram no poder muito mais tempo do que os partidos de direita. E nesse período enorme que eles tiveram, conseguiram segurar o avanço, segurar o progresso, segurar o crescimento desses países, né? E se o Brasil passar para esse lado também, aí a tomada da América Latina pela esquerda vai estar completamente consolidada. Isso é muito preocupante, pelo que nós vimos no Chile hoje. O Chile era considerado um país aí de nível europeu, país de primeiro mundo em plena América Latina. Vamos ver quanto tempo ainda ele vai conseguir manter esse status, né? O que preocupa também
é que a gente está entrando também agora num boom de commodities, né? O que vai favorecer muito os países que são produtores de minerais e produtos agrícolas como o Brasil. Se esse cenário favorável tiver na mão do pessoal mais à esquerda, eles vão ter mais capital ainda para poder financiar os seus projetos de expansão do socialismo aí na América Latina. Isso é muito preocupante porque vi muitos analistas latino-americanos de esquerda celebrando essa mudança do Chile mais para a esquerda como se fosse uma renovação do chamado Pacto ABC. Pacto ABC foi um pacto muito antigo feito entre Argentina, Brasil e Chile, tá? Por isso que é ABC, Argentina, Brasil e Chile assinaram um acordo em 1915 para formar uma cooperação ali. Você pergunta qual era a motivação desse acordo? Era uma forma de responder à influência americana na região. Ou seja, o pessoal da esquerda, incluindo o famoso grupo de Puebla, eles estão muito empolgados em restaurar o Pacto ABC. E só falta o Brasil para isso ser restaurado, uma vez que nós já temos ali a Argentina na esquerda, agora também o Chile na esquerda, só faltava o Brasil. Por isso que eles estão muito de olho nisso, querendo restituir esse tipo de aliança. E é curioso quando a gente vê a passagem, né, de alguns diplomatas aí lá do Dragão Vermelho do Oriente, a gente vê que o diplomata lá mais importante do Dragão, entre 2012 e 2014, ele trabalhou como embaixador no Chile. Tá? Veja o que aconteceu com o Chile agora. Entre 2014 e 2018, ele trabalhou como embaixador na Argentina. Veja como é que a Argentina está. E onde esse cara está agora? Ele está exatamente agora aqui no Brasil. Então, pessoal, nós precisamos abrir o olho desse tamanho, porque eles estão doidos para puxar de vez agora o Brasil também para o lado deles. Saiu um artigo muito interessante aqui no dia 4 de dezembro, na revista Defesa.net, e esse artigo citou o relatório Otálvora, mostrando que o pessoal está completamente determinado a comandar o nosso continente, né? E o grupo de Puebla aí deixando de ser um mero grupo de reflexão, de propaganda da esquerda continental, para se tornar um grupo ali de aparato de ação política prática, né? Na prática ali, evidentemente. Então, nós já temos ali, né, o apoio desse grupo a Venezuela, Nicarágua, Cuba, né? Inclusive o secretário fundador do grupo de Puebla é um chileno, que é o Marco Enríquez Omianami, e também você sabe, né, a gente viu que o próprio Gabriel Boric, né, que foi eleito agora, né, o representante da esquerda que foi eleito no Chile, recebeu também o apoio do grupo lá de Puebla, né? Agora, tiveram triunfos também em Honduras, né? E segundo o que eles estão programando, até o final de 2022, deve ter pelo menos uma dezena de governos latino-americanos na mão dos progressistas, né? Que eu chamo de regressista porque sempre que esse pessoal assume o poder, regride socialmente, economicamente, né? Então, o plano deles é que no final de 2022, eles já tenham ali as 3 principais economias regionais nas suas mãos vermelhas: o Brasil, o México e a Argentina. A gente já viu pelo ABC que eles já têm a Argentina e o Chile. O B no meio aí, que é o Brasil, ainda falta. Então, Brasil, México e Argentina é o objetivo deles, o Chile eles já conseguiram. E nesse cenário, eles querem também conseguir o controle do governo colombiano com o seu candidato ali, que é o Gustavo Petro, né? E, claro, tudo isso não só com o apoio desse grupo de Puebla, mas com o apoio dos russos e também do Dragão Vermelho do Oriente. Esse é o grande obstáculo que vai ter que ser vencido ano que vem. O problema é que tem muito dinheiro sobrando. E esse pessoal que tem muito dinheiro está colocando dinheiro ali para fazer valer a sua visão ideológica. É como se fosse um plano Marshall às avessas. Lembrem, como eu citei para vocês, né, quando os Estados Unidos venceram o segundo grande conflito global, lá em 1945, e decidiram montar um plano para impedir que aquelas linhas ideológicas contrárias voltassem a reinar na Europa. O que eles fizeram? Colocaram muito dinheiro na Europa, né? O plano Marshall, investimento a fundo perdido, investimento que você bota o dinheiro e não espera retorno. Fizeram isso e, de certa forma, conseguiram, né, segurar ali a Europa do seu lado. É mais ou menos o que o Dragão do Oriente está fazendo hoje. Dinheiro a rodo, dinheiro sobrando,
colocando muito dinheiro na América Latina para conseguir valer a sua visão de mundo. Tem sido vitoriosa essa estratégia já na Argentina, já no México, já no Chile, já em todos esses países aí que nós citamos. Falta só o Brasil e eles estão muito determinados e eu não tenho dúvida que eles farão o que tiver ao seu alcance para poder garantir isso. Agora, isso será feito muito em função de propaganda, muito em função de operação psicológica, muito em função de estratégias de persuasão, estratégias retóricas, estratégias midiáticas. Todo esse arcabouço de estratégias nós vamos estudar no Clube de Leitura Daniel Lopes 2022. Aqui você vai começar a entender, nesse livro, por exemplo, Ponerologia, você vai blindar a sua mente entendendo como é que os líderes frios e calculistas dominam massas de pessoas, incentivando nessas massas uma postura histérica. Porque a histeria é uma maneira que mobiliza as emoções das pessoas de forma que eles não acreditam naquilo que eles veem que está acontecendo, eles acreditam naquilo que eles sentem. E ele fala sobre o mundo e o que ele fala sobre o mundo é a sua própria realidade, vira uma retroalimentação. Ou seja, ele lida com o mundo de forma emocional e não de forma racional. Quer ver um exemplo disso para vocês? Não sei se você viu, mas uma importante atriz americana que estava no Mandalorian, estava trabalhando na Disney, que é a Gina Carano. A Gina Carano, ela começou a colocar algumas postagens assim com uma visão mais conservadora, deu uma polêmica muito grande, né? Ela acabou ali sendo objeto de uma campanha dos funcionários da Disney para tirá-la da empresa. Ela acabou saindo, ela saiu da série Mandalorian. E aí ela contou uma situação muito curiosa em que uma especialista de mídia da Disney foi até a sua casa para tentar ajudá-la com essa questão da imagem, né? Uma especialista em gerenciamento de imagem, ou gerenciamento de crise. E aí, o que aconteceu? A Gina Carano, a atriz, disse que essa especialista chegou à sua casa e disse para ela, olha só, você está tentando conversar com esse pessoal progressista da empresa de forma racional. Mas esse pessoal, disse a especialista, não responde de forma racional. Eles não olham o mundo de forma racional, é de forma completamente emocional. Quando você, olha só que interessante o que aquela especialista em gerenciamento de imagem disse para a atriz, tentar ajudá-la a amenizar a sua relação com os funcionários da empresa. Ela disse, quando você aborda esse pessoal progressista da empresa com argumentos racionais, eles interpretam isso como ofensa. Argumento racional para esse tipo de gente que tem uma postura histérica é recebido, é interpretado, é traduzido como ofensa. Você precisa responder aos argumentos desse pessoal não de forma racional, encadeada, logicamente. Precisa responder de forma emocional, porque eles só entendem a linguagem emocional. Porque, no final das contas, é um grupo de pessoas que opera dentro dessa lógica estereoforme. Isso você entende através de um psicólogo analisando como é que essa dinâmica da psicologia social faz o controle total da sociedade. Você vê, por exemplo, no livro que está aqui atrás, ele está aqui, ó, aqui no meu dedo aqui, ó, Libido Dominante, que é do E. Michael Jones. Esse livro também mostra como é que através dos desejos, como é que através dos impulsos, das pulsões, as multidões são controladas. Se você não entende isso, você fica perdido. Link aqui embaixo, vem estudar conosco, blinde a sua mente, porque esse ano que vem vai ser um ano aí de argumentação muito forte, muito persuasiva e muito ardilosa. Se você não conhecer essas ferramentas, você vai ficar à mercê desse tipo de situação. Um livro por mês, 12 livros por ano, aula semanal, live mensal, grupo para tirar dúvidas, perfil no Instagram para a gente conversar, imperdível, vem estudar conosco, Deus abençoe vocês, examine todas as coisas que tem que é bom, me deixe sua opinião sobre tudo isso aqui embaixo, um abraço, valeu!